Volpe, o Vasco tem que adiantar suas linhas. Ele sai jogando na esquerda com o Léo. Aparece na marcação Juninho. O Léo já se livra do Juninho. Cano também tenta chegar. O Léo é ex-lateral esquerdo. Lançamento longo para o Rigoni. Tem domínio. Reinaldo passou. Boa, Miranda. Antecipação, corta Miranda, Reinaldo, recupera, errou o Hernando, fez o drible do Rigoni, Miranda de novo para cortar, no erro do Hernando, bate para o lado, ela não saiu não, Orejuela recebe pela direita, cruzamento, bola para a área, toque de cabeça, é gol do São Paulo com o Rigoni. No meio da área do Vasco, sozinho o Rigoni testa para o fundo do gol, São Paulo 1, Vasco 0, JP Isidro. Um cruzamento da direita, o Rigoni veio ali, passou pela marca do pênalti, sozinho, escolheu o canto, testou no canto esquerdo do Vanderlei. São Paulo abre o placar em São Januário, 1-0 aos 43 minutos do primeiro tempo. Garoni, infelizmente, o fato mudou a história do jogo. Mas nesse lance quem falhou foi o Hernando, né? A bola nos pés do zagueiro para sair jogando, ele erra, depois o Miranda tem que fazer o corte e o São Paulo vai chegando ali, né? O Vasco teve que reestruturar todo o time, né? Até o Zeca agora estava de lateral esquerdo mais uma vez. Então toda a marcação do Vasco mudou o que era antes e você perde. A gente falou aqui da questão do psicológico, né? Você vê que o time sofreu o primeiro gol, sofreu esse gol, e não teve nenhuma cobrança, né, entre os jogadores. Parece que já sabiam da derrota no momento onde o Jabá ali acabou sendo expulso. Então isso acaba afetando demais o time. Agora o São Paulo faz 1-0 e nem merecido, né? O Vasco, dentro desses 43 minutos, foi mais agressivo, produziu mais do que o São Paulo, mas com um jogador a menos fica muito difícil para o Vasco revirar esse placar já do Morumbi. Agora é jogar o jogo e ver o que vai acontecer, se portar bem, vestir a camisa do Vasco, que é um orgulho para todo jogador, e entender a importância disso. Ô Garoni, no pré-jogo o Lisca falou assim, a gente já começa o jogo perdendo, né? Porque o primeiro jogo foi 2-0. E agora já entra no segundo tempo numa situação mais complicada ainda. Entrou com 2-0, vai para o intervalo com 3-0 e um jogador a menos, né? Até o JP lembrou um lance, realmente, eu tinha até esquecido dessa jogada. Uma mão do Miranda no Léo Jabá e realmente houve. E o VAR nem chamou, né? Acho que essa que é a questão. No lance do Jabá, da expulsão, o árbitro viu e mesmo assim foi lá rever no VAR para ver se era um lance para expulsão ou não. O lance do Jabá, ele também viu. Mas mesmo assim, ele não quis ir no VAR rever para ver se aquele contato era pênalti. E para mim era. Para mim era. Porque é o tipo de lance que fora da área é marcado. O Miranda empurrou a cara do Léo Jabá ali e para mim seria pênalti para o Vasco, o que mudaria completamente a configuração do jogo, assim como a expulsão do Léo Jabá acabou mudando, né? Então agora vira um jogo muito complicado para o Vasco. Você vê que após a expulsão, nem o gol do São Paulo acho que teve um impacto bem menor do que a expulsão do Jabá em relação aos jogadores. Você vê que o próprio gol do São Paulo não tem uma comoção da defesa. Depois que sofre o gol, beleza, a gente já imaginava porque a gente está jogando com a menos, não tem muito o que fazer. O Vasco estava encaixadinho, o Vasco era melhor do que o São Paulo, e agora no segundo tempo fica muito complicado. Acho que é muito mais pensar em, já no próximo jogo contra o Vitória. Claro, você não vai tirar o time de campo, você não tem como fazer substituição de 10 jogadores, mas você pode poupar alguns jogadores já pensando no jogo contra o Vitória e tentar se reorganizar e fazer uma partida pelo menos segura, competitiva, no que dá para fazer com 10 jogadores em casa. Vem Orejuela no campo de ataque, pela direita, fez o drible para dentro, parou, prendeu, já passou Rigoni, recebeu, levantou a cabeça, vem cruzamento para a área, Pablo ajeitou para o William, de novo Pablo mais atrás, Benítez bateu, teve desvio, é gol. Gol do São Paulo, Benítez teve desvio no meio do caminho, matando o goleiro Vanderlei, selando a classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil, JP. Um cruzamento pela direita, o Pablo ajeitou ali para o Benítez, chutou de fora da área de primeira, o desvio acabou matando o Vanderlei. Martim Benítez não comemora o gol, também em respeito à torcida do Vasco, ele que foi muito querido aqui no pouco tempo que ele passou, e ele também foi muito grato ao Vasco nessa renovada que ele deu na carreira vindo para o Brasil, né? Garoni, mas até a sorte nos abandonou também, Garoni, chute desviado matou o Vanderlei. A jogada começou num erro do Rômulo, né? Do Rômulo, a bola que ele tenta dar para o Zeca. Nem o Zeca vai, nem o Rômulo dá no pé. E o São Paulo recupera a posse de bola. E o Rômulo também acaba afrouxando ali na marcação, deixando o Benítez livre. O Vasco estava com 3 jogadores próximos da bola, próximos em termos, né? Estavam na mesma zona da bola, mas ninguém pressionando o Benítez. Finalizou, contou com a sorte ali, desviou no Castan e a bola acabou entrando. E aí o que já era complicado, o que já era muito improvável de acontecer, agora se torna praticamente impossível.
Vamos aqui ser sincero com o torcedor do Vasco que está em casa. Acabou. Copa do Brasil já faz parte do passado. Agora é vestir a camisa do Vasco com honra aqui em São Januário até o final do jogo, buscar um empate, tentar alguma coisa no jogo. Mas é inviável a classificação, só um milagre vai botar o Vasco na próxima fase da Copa do Brasil. Tem Vasco, Zeca invadiu, bateu, é gol do Vasco! Gol do Vasco aqui em São Januário! O jogador Vasco invadiu a área, o Zeca bateu! O gol foi contra! São Januário, São Paulo 2, Vasco! Uma jogada pela esquerda ali, tabelado entre Zeca e Matias Galarza. O Zeca finalizou, o goleiro Thiago Volpe defendeu, a bola voltou, parece ter batido ali no Lisieiro e entrou nas redes. 2-1 São Paulo, os 25 do segundo tempo, André. O Vasco diminui o problema aqui em São Januário. Tá lá pedindo atendimento médico o goleiro Volpe. Enquanto São Paulo não der a saída, eu não acredito que o gol valeu, porque hoje tá complicado o Daronco, hein, o Garoni? Sempre dá para reverter, né? Sempre dá para encontrar alguma irregularidade. Talvez o Lisieiro estava impedido, né? Acabou fazendo contra, mas talvez o impedimento do Lisieiro ou alguma jogada parecida. Um toque de mão do Volpe. Pode ter algumas jogadas que o Daronco pode levar em consideração para anular o gol. Mas acabou que eu nem vi, na verdade. Estava dando skate aqui na Globo. Peço desculpa, vi agora o replay da jogada. O Galarza e o Zeca ali. O famoso gol de honra, né? É o famoso gol de honra ali para você diminuir um pouquinho esse prejuízo do que foi o placar hoje. Garoni, o que aconteceu aqui hoje é realmente lamentável, né? Eu queria deixar aqui a nossa expressão, né, do que a gente sentiu. A gente estava aqui na arquibancada, teve essa oportunidade de ver de perto, quer dizer, para comprovar o que de fato aconteceu aqui. Ninguém contou para a gente não viu pela televisão. A gente estava aqui no estádio, na arquibancada, assistindo e ouvindo o que o Daronco falava, né? E eu ouvi vários, no primeiro tempo eu já falei vários esporros dele para todo mundo, deu esporro em todo mundo. Então, assim, uma situação inacreditável, constrangedora, e quero muito aqui deixar claro que a gente quer parabenizar os jogadores e a equipe pela garra, pela determinação. Agora, o que se viu aqui foi inacreditável, Garoni. E você tem vários impactos, né, em relação às ações. São vários pontos, né, pra gente citar aqui. Começa com pênalti não marcado no Jabá. Pode ter questão de interpretação, o lance do Miranda com o Léo Jabá. Mas, ao meu ver, era obrigação do árbitro. Aí eu vou botar toda a arbitragem, na verdade, em jogo, né, que você tem o VAR, para chamar também. Porque houve o contato da mão do Miranda no rosto do Léo Jabá. Vi até algumas imagens aqui, né, pessoal circulando na internet, do Jabá com uma marca na cabeça. Ou seja, houve o contato e era para ser revisto pelo VAR. Esse é o ponto 1. A gente está falando de um lance com 10, 15 minutos de jogo, que mudaria completamente a dinâmica da partida. Aí você tem o lance depois da expulsão do Léo Jabá, que tudo bem, eu concordo, eu acho que aí não... um vai falar que acha que foi, que era para vermelho, outro que não tem problema, é interpretação. Mas o que aconteceu? Ele foi ao VAR. Ou seja, teve um lance para o Vasco, onde ele não foi sequer rever no VAR, e ele depois, no lance seguinte, onde ele deu o amarelo, ou seja, a decisão inicial dele foi de dar um cartão amarelo, e ele vai ao VAR e recorre para dar o vermelho. E no segundo tempo, depois já estava ali 2-0, aí muda o jogo, né? Aí você teve 35 minutos de futebol, depois disso são outros 500, são 65 minutos de outra coisa bem diferente. Onde o São Paulo, depois o Vasco acaba tendo mais um jogador expulso, é o caso do Castan, em outro lance, onde há o contato dentro da área, e para mim ainda mais claro esse lance de que foi pênalti, é um lance, inclusive, muito parecido com a chegada do Léo Jabá em cima do Reinaldo, não com tanta intensidade, não um lance para expulsão, mas obviamente uma falta. E dentro da área, pênalti. Não que isso fosse mudar em relação à classificação do Vasco, mas em relação ao que foi a arbitragem. Independente se ia classificar o Vasco ou não, se o Vasco poderia fazer 1-0 de pênalti no início com o Léo Jabá e o São Paulo fazer 5 depois. Isso é do futebol, a questão não é essa. A questão é justiça. Independente, poderia estar 5-0 para o São Paulo. Foi pênalti no Galarza. E essa não marcação do pênalti no Galarza, mais uma vez, sem olhar o lance no VAR, acabou gerando depois uma expulsão ainda do Castan, que piorou ainda mais. Depois a expulsão do Lisca. E eu nem entrei no mérito do gol anulado. Teve uma alteração na regra recentemente, onde o toque involuntário, não sendo do homem que fez o gol, sendo alguém que participou da jogada, como foi o caso do Juninho, você entra no mérito se foi proposital ou não. E para mim não pareceu um lance proposital do Juninho. Para mim, aliás, fica bem claro que é um movimento que ele está fazendo gesto de corrida.
Ele altera a direção da bola, mas foi um lance onde ele não tentou tirar vantagem. Ele estava nesse movimento natural do corpo e a bola sobe para o Cano. Ou seja, nos momentos para definir contrário ao Vasco, a arbitragem foi até o VAR e definiu. Nos lances onde poderiam ter sido 2 pênaltis para o Vasco, a arbitragem sequer foi no VAR. Ela poderia até ir no VAR e definir que não foi pênalti. Mas não foi o que aconteceu. Ela simplesmente ignorou a possibilidade de rever o lance no vídeo e alterar sua decisão de campo, como fez no lance do Léo Jabá, por exemplo. Acho que essa é a questão que fica. Independente de interpretação, o VAR foi utilizado no momento e não foi utilizado em outros, e o Vasco acabou sendo muito penalizado na partida de hoje.